Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema que vocês amam, adoram aqui no canal, que é construção. E um vídeo que vocês já pediram pra gente gravar, que são os erros que a gente acha que a gente cometeu aqui na obra. A gente vai gravar também os acertos e vai estar em um próximo vídeo, então depois que sair desse, você aguarda que logo em seguida vai vir os acertos pra você ver que a gente também teve uns acertos bons, né? Então vamos aos erros. A gente enumerou, são quantos? 5. 5 erros, tá bom? Vamos lá. Número 1, amor. Não, número 5. O erro é o contrário, é do menor para o maior. Ah, tá bom. Então o primeiro é o número 5, menos. que é o menos pior. Cor da casa. Ah, cor da casa. Sim. Cor da casa. Por quê? Porque a gente foi mão de vaca e a gente não quis comprar aquelas amostras que vêm das tintas, né? Marcas aí sempre tem aquela amostrinha. Daí a gente acabou comprando uma tinta pelo cartela de cores. E quando a gente foi colocar na parede, não era. Então qual que é a dica, amor? Não seja com mão de vaca. Invista na... É porque assim, tem marcas como a que a gente comprou que não tem amostrinha. Então só tinha que comprar uma latinha de 1 quilo, que a gente fala aqui, né? Mesmo assim, seria R$30. Então assim, valia muito a pena ter gastado os R$30 comprado, porque a gente ia pintar e ia ver que em vez de ser cinza azulado, ia ser só azul. Azul acinzentado. Por isso que eu botei no número 5. Porque é algo que daqui 2 anos a gente pinta de outra cor. A gente pode pintar, Mas foi algo que a gente podia ter evitado, sabe? Sim. Se a gente tivesse deixado de ser mão de vaca. Número 4 é o concreto da laje. A gente não ter vibrado o concreto da laje. Da laje do teto. Vou explicar por quê. Quando tu faz um concreto à mão, como a gente fez na laje do teto, fica umas vinquinhas entre a brita e o concreto ali. Acaba sempre ficando uma passagenzinha de água. Então o que acontece? Qual é a grande vantagem da laje? É tu ter a tua casa protegida caso um dia quebre uma telha ou estoure uma caixa d'água. E qual é o problema? Quando tu não vibra esse concreto da laje, tu não tem essa garantia, sabe? Foi o que aconteceu com a gente. Como a gente não vibrou com o concreto da laje, nosso concreto não ficou perfeitamente fechadinho, sabe? Ele tem algumas vincas. E uma dessas vincas apareceu naquele fatídico dia que a caixa d'água encheu e transbordou e derramou água pela luminária do quarto de visita, que agora é o quarto da Alice, né? Então se a gente tivesse vibrado o concreto, que era um negócio simples, era só alugar o equipamento e vibrar ali na hora, era coisa simples de ser feita. Mais uma vez, primeiro porque eu não fazia ideia disso, e segundo que fica aqui a dica para vocês, é muito barato alugar uma máquina daquelas de vibrar concreto e faz muita diferença mesmo. Depois de ser feito assim, dava de passar o asfalto em cima? Dá, mas vai sair muito mais caro tu fazer uma manta de asfalto ali em cima do que tu já pegar na hora que tá fazendo a laje, tu já vibrar o concreto. Entendeu? Então, usando a vibradora ali na hora que tá colocando concreto, pronto, tu já evita esse problema, tua laje já fica fechadinha, fica impermeabilizada, pronto, resolvi o problema. Eu gosto muito. Aprenda com os erros dos outros. Então fica aqui a dica para vocês, não cometam esse erro. Terceiro, assim também, né? Terceiro, é a lavanderia sem rebaixo. Sim. Na verdade, ali a culpa foi minha por não ter sido enfático com os pais, porque eu queria e os pais falaram que dava de fazer no contrapiso. O que acontece? Qual que é o rebaixo? A nossa lavanderia é junto com a casa. Então, o que a gente quer? A gente gostaria que a cozinha, que é quem faz parte com a lavanderia, a cozinha ficasse um pouquinho mais alto. Não é um degrau imenso, mas um pouquinho. Um dedinho. Pra quê? Pra gente poder jogar água e não ir pra cozinha. O que acontece? Quando tu estás fazendo a laje, como a gente fez aqui, um contrapiso com laje, tu já tens que naquela página que tem o rebaixo, tu já fazer o rebaixo na laje. Os pais falaram que não precisava ser feito, que dava de fazer depois no contrapiso. O que acontece? Que quando tu faz uma laje assim o piso de laje, como no nosso caso aqui, a laje ela sempre acaba cedendo no meio, entendeu? Então na hora que tu está concretando, ela está retinha, mas conforme vai botando peso, ela dá uma cedidinha, ela aumenta, ela sobe um pouquinho na ponta, sabe? E foi o que aconteceu no nosso caso. Então a laje, ela trabalhou para baixo aqui e subiu na ponta. Essa ponta aqui é justamente a porta de entrada.
Então não dava de tu aumentar muito aqui, porque aqui já estava alto. Então se tu aumentasse muito aqui para conseguir fazer o degrauzinho, tu ia ter que gastar um rio de concreto na casa inteira para fazer aquele degrau da lavanderia. Se tivesse feito na laje... Se tivesse feito o degrauzinho na laje como eu queria, né? Fica a dica aí. Sejam mais enfáticos nas decisões de vocês. Tá? E se você vai fazer a lavanderia junto com a casa, ou um banheiro, ou algo assim, sempre pensa nisso, né? Gente, calma, para tudo. Você que tá assistindo os vídeos dos erros agora, eu vim aqui falar que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para continuar assistindo esse vídeo e ver outros também. E se você já é inscrito, assina o sininho para ser notificado dos vídeos e não perder. E também deixar o seu gostei, porque ajuda muita gente aqui, hein? Vamos lá. Certo? Agora começa a ficar aqueles problemas, realmente problemas. Vamos lá, o número 2. Aberturas de madeira. Ai, ai. A abertura de madeira é aquele típico problema de não ter dinheiro. É, sim. Porque a dos nossos sonhos a gente já sabia qual a gente queria. Que era de PVC. Não dá. Não dava. Hoje não dá. Não dava. Ano que vem não vai dar. Tá? Mas a gente podia ter procurado uma saída. Tá? A gente acabou indo pela que era mais barata. Isso. Não que a janela seja ruim, que ela não tenha qualidade, não é isso. O problema é que janela de madeira, ela trabalha. Não adianta. Madeira, ela trabalha com sol, ela trabalha com umidade, ela trabalha com peso, tudo faz ela trabalhar. Então, é uma peça que fica muito difícil de tu ajustar. O ajuste dela é muito ruim. Então, por exemplo, a janela da cozinha, tem uma que ela embarrigou assim, e aí fica batendo uma na outra. Aí quando tu vai fechar, fica aqui, e não tem o que fazer, porque ela embarrigou. Não tem ajuste para aquilo dali. Não tem como puxar a janela para fora. Sabe? Não tem ajuste, sabe? Não tem problema. Das 8, são 2, 4, das 6 janelas da casa, 2 são perfeitas. São boas. São perfeitas. Ali não tem. As outras 4, todas elas têm ajustes que é difícil de fazer. E é engraçado porque a gente ama um modelo por combinar com a casa, ter essa coisa de sítio, só que não adianta ser só um modelo que combina, sendo que não tem essa praticidade do dia a dia, né? E qual foi o grande problema? Essa janela de madeira custou R$150 cada um. Não, 200 e pouquinho. 200 e pouco? Foi 200 e pouquinho. A gente ainda não gravou o vídeo das aberturas, mas vai ter custos das aberturas. Meu Deus, não foi esse vídeo ainda? Ainda não foi, porque a gente não tinha terminado as... Meu Deus, que vergonha. Demora, gente, a obra demora. Mas então assim, ela custou 250? Tá, 200 e pouco cada uma. Se fosse de PVC, que era o nosso sonho, cara, sai mais de R$1.000 uma janela. Então assim, sem condições. E agora o erro número 1. Aquele que nos incomoda até hoje. A cada dia, a cada momento. E que esse é irreparável. Por isso que ele é o número 1. Porque não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Esse não tem o que fazer. Qual que é o número 1? O reboco da casa. Na verdade, o reboco é uma das coisas. É verdade, o reboco a gente vai dividir ele em 4 partes. Porque na verdade... tão grande que ele é o problema. O erro maior não é o reboco, né? O erro maior foi que culminou no erro do reboco e nos outros erros que tu vai falar. Foi o profissional que fez o reboco. Vocês já estão careca de saber, porque acho que foi o que a gente mais reclamou. Mas com certeza foi o profissional. Com reboco a gente tem 4 dicas para dar para vocês. Primeiro, sempre olhem uma obra que o rapaz fez. A gente olhou uma só, meio de olho, parecia bom, beleza, entendeu? Só que chegou na hora, a forma como ele fez aquela obra não teve nada a ver com o que ele fez na nossa. Então aí vem a segunda dica. Não basta só olhar uma obra que a pessoa fez. Peçam uma amostra grátis. Não é uma amostra grátis de pagar de graça, mas contrata a pessoa para ela fazer uma peça da tua casa. Servicinho. Sabe? A torre da caixa d'água, ou faz aqui o banheiro. E aí tu vê o trabalho daquela pessoa. E aí tu tens como desejo dela que não, eu quero que tu faça esse outro quarto igual tu fez o anterior. E aí tu vai pagando por peça. Qual foi o nosso problema? É que a gente fechou a casa, ele nem começou a trabalhar, me pediu um adiantamento, eu fui trouxa,
E Foi bom de dei, coração. mas eu fui trouxa, É, a palavra é certa. Eu fui trouxa, dei esse adiantamento. Quando ele começou a trabalhar, que eu vi que o serviço não era bom, como é que eu vou dizer pro cara não fazer O cara mais? já tava devendo. Você já tava me devendo. Ele tava devendo pra gente. Sabe? Então assim, primeiro erro, tá? Não paga antecipado, gente. Pelo amor de Deus, não paga antecipado. Caí na lábia do cara e acabei fornecendo dinheiro antes. Não façam isso. Primeira dica. Peçam uma amostra grátis, tá? Segunda dica, não deem dinheiro antecipado, tá? Terceira dica, coloquem as aberturas antes de começar o reboco. Qual foi o grande problema daqui de casa? Um dos grandes problemas daqui de casa é que como as aberturas atrasaram para chegar e a gente não queria perder o prazo para a gente acabar a casa, a gente começou a fazer o reboco antes de chegar as aberturas. O que acontece? Quando está a abertura na parede, o pedreiro é obrigado a guiar o reboco pela abertura. Então, se ele botou a abertura, ele tem que fazer um reboco de 1,5 cm, ele vai ter que fazer um reboco de 1,5 cm. E por que eu falo isso para vocês? Porque o pedreiro não gosta de fazer reboco fino. Porque reboco fino dá trabalho. Então eles preferem fazer reboco grosso. O que aconteceu? Eles gastaram o dobro da massa que precisavam. As paredes ficaram muito mais grosseiras do que poderiam, porque a massa estava muito mais grossa, era muito mais difícil de chupar, muito mais difícil de fazer o acabamento. Então assim, foi um baita erro que a gente cometeu de não botar as aberturas antes. Porque se tivesse a abertura, se tivesse o marco da porta, Ele aquela madeira, a seguir aquela madeira. Ele seria obrigado a seguir. Dessa forma, não. Não. Ele foi lá e fez a parede como ele queria. Então a gente teve um quarto que ficou com a parede com 15 centímetros, outro quarto com 15,5, outro quarto com 16. E a cozinha com 18 centímetros de parede. 18! Daí vai e chegou as aberturas. Daí a gente foi colocar a abertura. Cada abertura tem um tamanho. O reboco tava super pra fora da abertura. Vocês não têm noção. Não, foi. Sabe? Então assim, se vocês pensarem que o nosso tijolo tinha 11 centímetros, uma parede de 15 centímetros, ele botou 2 centímetros de cada lado. Sabe? Numa parede com 16 centímetros, botou um lado 3 centímetros de reboco, no outro lado 2. Na parede da cozinha, como deu 18 centímetros, ele botou 5 centímetros de reboco num lado da parede. Muita coisa. Sabe? Aí pensa quanta massa foi jogada fora sem necessidade. Não, e o material de construção que a gente compra, ele falou, né, que o material que foi usado aqui, o cimento, os materiais que foi usado aqui, dava pra rebocar 2 vezes a casa. Ele veio aqui um dia só pra ver a casa, pra ver qual era a casa que a gente tava fazendo, porque tava indo tanto material pro reboco que ele não acreditava que era a casa que o Alexandre dizia que a gente tava fazendo, sabe? De tanto material a mais que foi. Certo? E o quarto problema? De não ter botado uma abertura antes, de não ter pedido a amostra e de não ter visto bem o serviço dele e ter pagado adiantado. Que é o quarto problema. Ele fez uma massa totalmente fora do padrão de massa. O que acontece? Quando a gente ouve alguém falar que a massa de concreto é 3:1, 3 de areia para 1 de cimento e 2,5 de brita, aí varia a brita. Por que existe essa medida de 3:1? Porque realmente foi analisado que essa era a melhor medida. Entendeu? O que acontece? Quando tu faz uma massa de reboco e tu não segue a medida da massa de reboco, pode ter uma parede esfarelenta, ou uma parede dura demais, ou uma parede craquelada, que foi o que aconteceu com o nosso. Por quê? Ele botou muito cimento e muito cal. Então a nossa parede é firme? Sim. Ela não vai cair nunca? Não vai cair nunca. Mas em compensação, ela é inteira trincada. Parede inteira trincada. Sabe? A Grace vai botar os takezinhos para vocês verem melhor, mas cara, as paredes ficaram inteiras trincadas porque não foi respeitado a medida da massa. Entendeu? Então assim, como é que eu sei essa medida? Eu não trabalho com isso. Cara, site de empresa de cimento, tu encontra esse tipo de medida. Site dos conselhos de engenharia do seu estado, todos eles têm a tabelinha lá das medidas que é para ser usado para esse tipo de coisa. Então é só tu olhar lá e cobrar do cara, não, aqui tá dizendo que a massa do reboco é tanto. Eu quero que seja feito assim. Porque, mas eu ouvi falar que... Não adianta ouvir falar. É isso daqui, a massa de reboco é isso daqui, tá? Hoje no Brasil, para tudo tem NBR, para tudo. Norma, né? Isso, a NBR são as normas brasileiras. Existe NBR para tudo, vocês não fazem ideia. Então é só procurar, vai na internet e procura. Nas empresas de cimento, todas elas disponibilizam material assim,
com a proporção de areia, de brita, de cada tipo de massa. Então assim, é só tu acompanhar aquilo dali. Chegou na obra, o pedreiro está fazendo diferente, meu querido, eu quero que tu faça assim, tá? Que é a quarta dica que eu dou para vocês do erro que a gente cometeu, e é um erro que não tem o que fazer, sabe? A gente já passou uma camada de massa corrida para amenizar os defeitos. Mesmo assim, as trincas continuam aparecendo e vão aparecer enquanto houver sol e variação de umidade. Essa massa vai trincar, então ela vai trincar a vida inteira. Não tem o que fazer. Então é aquela coisa, tu vai passar a massa corrida, vai chegar daqui um ano, vai estar cheio de trinca, vai ter que passar a massa corrida de novo, e assim vai sendo. Infelizmente. E esse a gente coloca como erro maior da obra, por quê? Porque até hoje a gente vê e todos os dias a gente passa por isso. Por exemplo, a gente foi colocar o armário do banheiro, não fechou as paredes. Então o marceneiro teve que fazer uma lasca, né, de madeira para colocar, porque a parede estava torta. O papel de parede do quarto da Alice também, né, ele não começa reto, porque, né, de baixo para cima a parede também é torta. Então também ficou, ainda mais que é um desenho geométrico, fica torto. Então fica a dica. Fica a dica. Bom, gente, esses foram os erros, né, amor? Mas, gente, tem bastante acerto. Então você assiste o próximo vídeo que logo vai no canal. E os vídeos da obra eu vou deixar aqui no box de informações a playlist. A gente vai gravar os custos, tá? O Xande tem anotado e a gente vai gravar os custos pra vocês. É isso? É isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, Deus abençoe. Tchau!